Olá, pessoas interessadas em questões da sexualidade. Eu sou Oswaldo Rodrigues, do Instituto Paulista de Sexualidade, terapeuta sexual, terapeuta de casais, e venho trazer mais um assunto, uma discussão que tem aparecido, chegado à mídia, mas na verdade toda época histórica necessita dar uma nova nomenclatura às condições existentes para valorizar determinados tipos de comportamentos, atitudes, ações na sociedade. Dessa vez, aparece um relacionamento complicado que em inglês ganhou um nome de situationship. Já desde 2022, aparecendo numa discussão de uma pesquisa, um relatório do Tinder, isso vem trazer uma condição que nós brasileiros já há muito tempo pensamos, usamos argumentos que são, por exemplo, amizade colorida, pau amigo. Esses relacionamentos complicados onde não existe uma intenção de aquilo que a gente sempre chamou de relacionamento sério. Em verdade, o ganhar essa nomenclatura agora e, de alguma maneira, tentar se usar a nomenclatura de maneira mundial é o reconhecimento de um tipo de relacionamento onde as pessoas se encontram por razões emocionais, por razões sexuais, as duas pessoas têm uma afinidade, mas não pretendem ter um relacionamento conjugal, morarem juntos, terem um compromisso de vida. Não querem ter filhos, não querem ter ações de longo prazo, mas querem ter encontros fortuitos, saírem, terem sexo, amizade colorida. Pois é, essas in relations que também já foram chamadas, essa pegação, alguns tinham nomes até como marmita. Pega, mas não se apega. São formas de relacionamento que de alguma maneira sempre existiram. Talvez, sim, a razão do aparecimento de uma nomenclatura diz respeito a se estudar isso de maneira mais direta e porque isto aumenta em termos de quantidade na nossa cultura. Pois é, nós vivemos numa época histórica onde reprodução deixou de ser importante há várias décadas. Na verdade, reprodução se tornou um problema para muitos países. Para alguns que já atingiram uma densidade demográfica, um crescimento demográfico já decrescente, isso se torna um problema pela falta de mão de obra de manutenção de sociedade. Para outros que ainda estão em crescimento, continua sendo um problema porque não é uma questão de reposição de mão de obra, mas ter mão de obra a mais do que o necessário num ambiente social. Ainda no Brasil nós temos um crescimento que deixa uma margem de sobra de mão de obra disponível. Pois é, mas houve um decréscimo grande da produção de filhos. Se no começo do século XX era comum termos famílias com 8, 10 filhos, na metade do século XX nós passamos para famílias com 4. No final do século XX, famílias com 2. E nós temos as duas últimas gerações desvalorizando inclusive o relacionamento sexual. Talvez esses sejam mecanismos que as culturas têm para poder lidar com uma série de razões. Mas hoje, por essa condição de termos mais pessoas querendo manter contatos sexuais emocionais, porque existe uma diferença entre o emocional e o afetivo. O afetivo é aquela sensação, aquele estado emocional que conduz um relacionamento, que conduz à manutenção de relacionamentos. O emocional não. O emocional é forte, é cheio de sensações, é exatamente o que o sexo traz. E as pessoas querem e precisam dessas emoções. Mesmo porque essas emoções sexuais ajudam a aliviar tensões do cotidiano, tensões do trabalho. Viram? Nada é por acaso.
Sim, temos e continuaremos a ter novos nomes, nomenclaturas para descrever condições humanas, relações humanas. Continue com a gente, procurem o Instituto Paulista de Sexualidade se isso é um problema para você ou se você quer resolver problemas de casal ou de questões sexuais. Estamos disponíveis. Eu sou Oswaldo Rodrigues e vamos trabalhar em prol da saúde sexual.